E agora chegou o momento da palavra. E essa palavra de hoje está com a responsabilidade do nosso pastor Júnior. Pastor Júnior. Ok, muito bom dia, estamos atentos, estamos apostos e nesta manhã nós queremos começar um estudo sobre as parábolas de Jesus e por que não começar pela boa palavra da boa semente. Essa palavra que intitula o nosso programa. A razão de nós termos colocado esse nome é porque o nosso programa é bíblico e ele traz essa razão de ser, para que os ouvintes possam se identificar e possam entender que nós não estamos fazendo nada para nós, para o nosso interesse, do nosso bel prazer, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua santa palavra. Este é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje pela manhã. Que essa palavra boa semente possa chegar em sua casa, na sua vida, no seu coração, na manhã desse dia. E temos o texto bíblico da parábola do semeador, que está em São Mateus capítulo 13. Nós vamos ler para os irmãos ouvintes nesta manhã. Diz assim a palavra: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Em grande multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou no barco e sentou-se, e toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outros, enfim, caiu em boa terra, deu fruto a 100, 70 e a 30. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Até o versículo 9, o texto está falando sobre a boa semente. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Santo, nessa manhã desse dia, rogamos a Ti as Tuas bênçãos. Obrigado pela manhã, obrigado também pela noite que passou, pela eternidade, pelo descanso, pela paz que o Senhor nos concedeu e por esse novo dia que o Senhor também nos concede. Obrigado, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando os lares, os ouvintes, nossos irmãos que estão nos escuta, nossos cooperadores e os irmãos que estão aqui na técnica do som, ó Deus, que estão fazendo a sua participação nessa manhã desse dia. Obrigado por tudo, que o Senhor nos abençoe, a sua palavra aos ouvintes nessa manhã. Amém. Muito bem, nós temos o texto sagrado aqui da palavra de Deus, e a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. A palavra dita, e nós queremos definir para os ouvintes o que significa parábola. Segundo o dicionário bíblico, o dicionário é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparações ou analogia. Segundo alguns estudiosos da palavra de Deus, a expressão parábola vem do grego paraboles, que coloca coisas semelhantes lado a lado para estabelecer a comparação, ou seja, estudar e tirar ensinamento. É uma figura de linguagem em que uma verdade moral ou espiritual é ilustrada, um ensinamento, uma analogia derivada de uma história na vida diária. E Jesus costumava fazer isso porque fazia parte da sua didática de ensino, a sua pedagogia. E aqui estava um cenário vislumbrante, ou seja, um cenário maravilhoso que era o mar, as grandes montanhas ao seu redor, e um povo que o acompanhava, e ele de um barco estava ensinando, repassando essa palavra. Então, um cenário maravilhoso para pregar, para ensinar a palavra de Deus, e Jesus estava nesse cenário como sendo a figura principal, e a sua palavra, a palavra de ordem que ele falava, era a palavra que era o ensinamento
na realidade. E no capítulo 13 de Mateus, na manhã desse dia, né, essa palavra ela serve de ensinamento, de ministração, e ela traz várias figuras de linguagem, como as aves do céu, a própria semente que está sendo plantada, né, e assim por diante. Né, e também coloca o coração do homem como sendo um lugar onde essa palavra ela vai ser implantada, encontrada, para que a palavra germine, dê fruto, e assim nasça 100 a 1000, como requer o ensinamento da palavra de Deus. Né? Então, alguns exemplos típicos dessas ilustrações vêm para trazer bagagens e até compreensão melhor para os ouvintes da palavra de Deus. Contudo, aqueles que aceitam a palavra do Senhor, de fato, conhecem as verdades do reino. É o que Jesus determina e fala, ou seja, era mistério para aqueles que não conheciam, para aqueles que não entendiam, mas para o que eu entendi é a revelação da palavra. É uma forma de revelar a palavra aos obedientes. Pois no contexto anterior, esse estudo fala sobre, a palavra de Deus fala sobre a família de Jesus, que era aqueles que, os seus irmãos naturais, a sua mãe, e que mostra que cabia obediência a Deus, não somente ser parte de uma família carnal, mas da família espiritual. Pois os discípulos disseram, ali está a tua mãe e teus irmãos. E Jesus disse, bem-aventurados são aqueles que ouvem e creem nas palavras do Senhor. A resposta de Jesus a essa pergunta, que eles deram, olha, para os ouvintes, ela traz conhecimento acerca dos mistérios do reino dos céus. E está escrito também lá em Mateus 13, em Lucas 8 e em outros evangelhos sinóticos, Lucas 8 e 10. Está escrita essa parábola maravilhosa do Senhor. A resposta de Jesus ainda continua soando, né? Em cada vida que eu via naquele momento e para nós hoje. E as pessoas continuam rejeitando os ensinamentos do reino, né? E para eles permanece a cegueira espiritual. A cegueira faz com que eles não ouçam, não entendam, nem creiam. E a Bíblia diz que a cegueira é um mal incontido nos dias de hoje, como era naquela época. Pois o diabo cegou o entendimento das pessoas para que o evangelho não fosse pregado, ensinado, entendido. Jesus foi dizer a esse povo, é o povo que ouvia, como a profecia de Isaías, que diz que as pessoas fechavam os ouvidos, né? Que as pessoas não abriam os olhos para entendê-lo, né? E não conseguiam ver, nem enxergar, nem ouvir, né? Ou seja, as verdades da reino do céu. Somente os convertidos poderiam, na verdade, entender essa parábola, assimilar os ensinamentos, receber no coração. Essas referências bíblicas, meus queridos, elas são ordenadas pela seguinte forma, né? Mateus 10, de 1 a 23, Marcos 4, de 1 a 20, né? E Lucas 8, de 1 a 15. Né? A narrativa bíblica, ela cita 3 tipos de solos, né? Solos rochoso, né? Solo arenoso, né? E solo pedregoso. Esses tipos de solo representam o nosso coração. Pela interpretação bíblica, podemos entender isso, né? Faz uma representação do nosso coração, né? Como é que está o seu coração? Ele é um solo adequado para receber os ensinamentos da palavra de Deus, né? Ele é um solo trabalhado para deixar a palavra de Deus nascer, frutificar, né? Então a organização dessa referência aqui traz essa explicação, né? E os autores relatam as narrativas assim, né? Como conforme diz a palavra de Deus, né? A gente percebe 4 casos aqui da palavra do semeador. Até hoje nós temos entendido que a terra é o lugar onde se planta, onde se joga a semente, na forma natural da agricultura, né? No contexto da agrícola, e ali espera-se colher fruto em determinado tempo. É assim que acontece. Quando eu era jovem, eu via o meu pai fazendo isso, meus avós fazendo isso, né?
plantando, e eu até saía imitando também. Eu ia jogando areia na cova, aprendendo a plantar a semente, e no final de tudo era tão lindo, depois de alguns meses a gente poder ver aquele fruto nascer, dar fruto, frutificar, e a gente poder desfrutar desse fruto para nossas vidas, né? O desejo do seu coração e do meu hoje pela manhã é que você tenha realmente um bom coração e que ela seja uma terra boa, para que essa palavra nasça trazendo fruto de arrependimento, de fé, trazendo mudança para a sua vida espiritual. Essa palavra está dizendo simplesmente, né, que você deve abrir os seus olhos espirituais, alargar o seu coração, para que ela germine e produza fruto de forma digna, né? Ou seja, que a misericórdia do Senhor alcance o seu coração, abra os seus olhos, o seu entendimento, e assim você possa enxergar as verdades de Deus de forma clara, objetiva, e assim você possa deixar Deus regar a sua vida, né, com a sua santa palavra, né? A santa palavra. Então, meus queridos ouvintes, nessa manhã desse dia, né, não deixe que a palavra ela não caia em sementes que têm espinhos, ou em caminho que tem espinho. Quando a pessoa escuta a palavra e não a dá ouvidos, ela corre o risco da palavra não germinar, não crescer, não frutificar, né? Porque está sujeita às aves dos céus, comparado aqui a uma ação do inimigo, que vem e rouba do coração do ouvinte, né, essa palavra, que extrai a melhor parte da sua vida, que é o implante dessa palavra nos corações. E outro caso é quando cai em solo rochoso. O seu coração não seja como um solo pedregoso, rochoso. Quando a pessoa ouve a palavra e recebe com alegria, logo ela tem raízes profundas, né? Persevera, passa um tempo, mas chegam os problemas e as tribulações e não suporta, perde o ânimo e desiste no meio do caminho, né? Ou seja, o tempo da provação é uma das grandes dificuldades que a pessoa tem para não dar continuidade. Então aqui a semente, quando cai em solo rochoso, sufoca, não tem raízes profundas. Terceiro caso é quando ela cai na boa terra. Sim, a pessoa ouve com sinceridade, é sincera diante de Deus, né, e escolhe a boa semente, e agora ela implanta na sua vida e deixa ela germinar, dar fruto a 100, a 1000, como o texto nos diz, né? Exemplos disso são essas ilustrações bíblicas que apresentam-se aqui na história, né? Ou seja, as bagagens que essa parábola nos repassa, né? Contudo, aqueles que aceitam o reino de Deus, de fato, conseguem entender os objetivos do Senhor para as suas vidas, né? E os discípulos naquela época, eles estavam com seus olhos espirituais abertos, ouvindo o ensinamento e as grandezas do reino, dia após dia, sendo ensinado por Jesus. E Jesus lhe disse, né, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, se você nunca creu, meu amigo ouvinte, se você nunca acreditar, se o seu coração é como uma terra rochosa, espinhosa, precisa ser limpa, pois o bom agricultor é aquele que não deixa entulhar o seu roçado, sua plantação. E Deus faz isso. Ele entra para dar suporte e limpar completamente através da sua santa palavra, que tem poder para fazer isso na sua vida. Se você der ouvidos hoje pela manhã ao ensinamento da palavra de Deus, ele vai provocar, trazer uma mudança, limpar o seu coração, a sua mente, abrir os seus olhos, o seu entendimento, e assim você pode estar agora vivendo sobre o poder da boa semente, da boa palavra que germina e dá fruto a 100, a 100 por 1000. Então, nessa manhã, meu ouvinte, nós deixamos esse ensinamento para você, essa palavra de Deus para a sua vida, mostrando na realidade que há necessidade de você entender, que há necessidade de você ouvir, que há necessidade de você abrir os seus olhos, o seu entendimento, né? E na realidade, como uma nova criatura,
poder viver sob as ordens e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe, que esse ensinamento chegue ao seu coração, à sua vida nesta manhã, para mudar tudo e a sua vida poder produzir frutos para a vida eterna, pois esta é a finalidade da boa semente da palavra de Deus. Você possa gozar do privilégio de ser um salvo, uma pessoa que mudou o seu comportamento, a sua vida espiritual para melhor, para que Deus seja glorificado em tudo que você faz na sua vida. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela rica oportunidade.